Scott Kellogg é um jovem americano que, em janeiro de 2018, cometeu um assassinato em massa em sua própria casa em Long Branch, New Jersey, nos Estados Unidos. Ele tinha 16 anos na época e morava com seus pais e sua irmã. Na noite do crime, ele usou uma arma de fogo para matar seus pais, sua irmã e uma amiga da família. As vítimas foram encontradas mortas em diferentes cômodos da casa. Fique comigo para conhecer mais sobre essa história horrenda. Mas antes disso, se você é fascinado por histórias reais, de crimes reais, você precisa se inscrever no nosso canal. Nós trazemos informações detalhadas sobre casos famosos, como o caso chocante de hoje, sempre trazendo uma narrativa clara e objetiva. Você vai se sentir dentro da história e descobrir detalhes que não encontrará em nenhum outro lugar. Não perca tempo e clique agora mesmo no botão de inscrição. Mas sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo. A família Kellogg era composta por 4 pessoas. O pai Stephen Kellogg Sr., a mãe Linda Kellogg e o filho mais velho, Stephen Kellogg Jr. A filha do meio era Brittany Kellogg e, por fim, o Scott Kellogg, o mais novo. Bem, o Stephen, o pai da família, era um técnico de informática e um entusiasta da tecnologia. Ele era descrito por amigos e familiares como um homem gentil, engraçado e amigável, que tinha um coração grande e sempre estava disposto a ajudar os outros. Stephen era um marido amoroso e pai dedicado, que trabalhava duro para sustentar sua família. Ele era conhecido por seu senso de humor e sua natureza brincalhona. Ele gostava de passar o tempo com seus filhos e amigos. De acordo com as reportagens, Stephen pai e sua esposa Linda era um casal feliz e harmonioso, que valorizava sua família e comunidade. Eles frequentavam a Igreja Católica de São Clemente e eram membros ativos em sua comunidade religiosa. Já Linda, a mãe de Scott, era descrita por amigos e familiares como uma pessoa amorosa, gentil e generosa. Ela era uma enfermeira registrada que trabalhava em um hospital próximo e era conhecida por seu compromisso com o cuidado dos pacientes. Linda também era uma mãe dedicada que cuidava dos seus filhos, era ativa em suas vidas frequentando eventos escolares e também eventos de dança que eles participavam. Ela especialmente era próxima de Brittany, com quem compartilhava um amor pela dança e muitas vezes ajudava a treinar e ensaiar as coreografias. O Stephen Jr., que era o irmão mais velho, de acordo com os amigos e familiares, era uma pessoa amável, engraçada, com um coração grande e de uma personalidade extrovertida. Ele era conhecido por sua paixão por videogames e sua habilidade em jogos de tiro em primeira pessoa. Ele gostava de passar tempo jogando com seus amigos e com seu irmão mais novo, Scott. Além disso, Stephen Jr. era um aluno dedicado, estudioso, que tinha um grande interesse em ciências e tecnologia. Assim como sua irmã Brittany, Stephen Jr. era um dançarino talentoso e participava das competições de dança em sua escola. Ele era descrito como um jovem gentil, amigável e que era querido por muitas pessoas em sua comunidade. Brittany era a filha do meio, tinha 18 anos na época do ataque em janeiro de 2018. Ela estava no ensino médio e frequentava a Academia de Dança do Atlântico, onde estudava dança desde os 3 anos de idade. Brittany era descrita como uma garota animada, enérgica e talentosa. Ela era uma dançarina de muitas habilidades que se apresentou em diversos espetáculos e competições. E também era conhecido por sua paixão pela fotografia. Amigos e familiares descreveram Brittany como uma pessoa gentil, prestativa e cheia de vida, que tinha um grande coração e se preocupava com os outros. Ela era próxima do seu irmão mais velho, Stephen Jr., e gostava de passar bastante tempo com sua família. Já o filho mais novo, Scott, era, de acordo com os relatos de amigos e conhecidos, ele era uma pessoa introvertida e reservada, que tinha dificuldade em socializar e interagir com outras pessoas. Ele tinha problemas de saúde mental e apresentava sinais de depressão e ansiedade. Além disso, ele tinha dificuldade
em lidar com a mudança e transição na vida. Ele também tinha um histórico de comportamento extremamente impulsivo. Scott acabou estudando em casa, em vez de frequentar uma escola tradicional, porque, de acordo com algumas pessoas, ele sofria de ansiedade social e outras questões da saúde mental, o que tornava difícil para ele lidar com o ambiente escolar convencional. Seus pais optaram, então, por educá-lo na própria casa e ajudá-lo com essas questões da ansiedade social. E por último temos Mary Schultz. Não há muitas informações disponíveis sobre a sua personalidade. Entretanto, de acordo com o relato de amigos e familiares, Mary era descrita como uma pessoa gentil, carinhosa e amigável. Algumas pessoas próximas à família dizem que ela era a namorada do avô da família, o Sr. Adrian Kellogg, que escapou com vida na trágica noite. Na noite de 31 de dezembro de 2017, a família Kellogg se reunia ansiosamente para celebrar a chegada do Ano Novo. A ocasião seria marcada por brindes, fogos de artifício e muita comemoração em família. Além dos pais e filhos Kellogg, o avô Adrian e sua possível namorada Mary, bem como a namorada de Steven, Rafaela, também estavam presentes na casa. Além disso, um casal de tios que moravam no porão da casa também compartilhava a residência e participava da celebração. Scott relatou que entre as 23h58 e a meia-noite, ele silenciosamente se dirigiu ao seu quarto e se apoderou de um fuzil semiautomático, junto com 2 carregadores abarrotados de munição. Essas armas existiam na casa graças à coleção de armas que o pai de Scott, que era um verdadeiro aficionado por armas, tinha. Em seguida, Scott se posicionou no escuro, sabendo que sua mãe subiria para convidá-lo a participar da celebração do Ano Novo, regada de brindes e muita alegria. No entanto, ele permaneceu nas sombras, evitando ser visto por sua mãe. Enquanto Scott se armava com um fuzil, sua mãe linda estava lá embaixo, cumprindo com excelência seu papel de anfitriã, distribuindo presentes e sendo a alegria da festa. Porém, quando o relógio bateu meia-noite, ela subiu para convidar Scott para que ele pudesse participar da celebração. E lá estava ele, vestido com uma jaqueta de couro e óculos escuros, portando uma arma. Curiosamente, esta era a mesma fantasia de Halloween que ele usou no ano anterior, que era uma fantasia inspirada no filme Exterminador do Futuro. Assim que Linda chegou à porta do quarto, Scott disparou diversas vezes em direção ao peito da própria mãe. A cena foi tão repentina quanto aterrorizante. Ao ouvir os tiros, Steven, pai, não hesitou em correr em direção à escada que levava ao quarto de seu filho. Infelizmente, ele também foi alvo de Scott e acabou falecendo ali mesmo no corredor da casa. Quando os tiros ecoaram, o clima festivo deu lugar ao pânico e todos os presentes tentavam se esconder. Brittany, seu avô Adrian e sua namorada Mary, mais o Steven e Rafaela buscavam proteção na cozinha e o casal de tios fugiram pela porta dos fundos. Enquanto isso, Scott, aparentemente calmo, desceu a escada em direção à cozinha. Seus olhos vazios e sua falta de hesitação ou remorso foram notadas pelo seu irmão Steven Jr. No instante que adentrou a cozinha, Scott começou a disparar sua arma contra Mary e a sua própria irmã Brittany. Aterrorizada, Rafaela se escondeu atrás de uma geladeira e ligou para a polícia, enquanto as balas ainda ecoavam. Implorando por ajuda imediata, Rafaela relatou que havia um atirador no local, mas evitou dar mais detalhes para não chamar a atenção de Scott. A pessoa do outro lado da linha tentava obter mais informações, mas Rafaela não podia correr o risco de fazer barulho e ser descoberta pelo agressor. Tragicamente, Brittany foi alvejada 3 vezes no peito e na cabeça, enquanto a namorada de seu avô Mary sofreu 4 disparos. O caos reinava na cozinha, deixando vítimas gravemente feridas e aterrorizadas com o desenrolar dos acontecimentos. A cena de horror na cozinha deixou o avô Adrian em choque,
Vendo sua amada caída no chão, sem vida, desesperado, caiu de joelhos. Então esse fato pareceu tocar Scott, que parou de atirar e não feriu seu avô. Steven, o irmão de Scott, em busca de respostas, perguntou a ele o motivo de ter feito tal coisa e prometeu chamar a polícia. Surpreendentemente, Scott abaixou a arma e subiu para o seu quarto, onde aguardou a chegada das autoridades. O interrogatório de Scott foi bastante peculiar, pois ele não poderia ser interrogado sem a presença de um responsável legal. Considerando que Scott havia cometido um terrível crime de assassinar os seus próprios pais, foi seu irmão Steven Jr. quem precisou acompanhá-lo durante todo o processo e ouvir todos os detalhes apresentados. Todos os fatos foram minuciosamente expostos, tornando o momento ainda mais perturbador para Steven. Durante o interrogatório, ele evitou detalhar os motivos que o levaram a cometer o assassinato de seus pais e irmã. No entanto, ele afirmou que em sua mente buscava minimizar o sofrimento de suas vítimas e por isso tentou atingir seus pontos vitais. Infelizmente, o fato delas se movimentarem muito dificultava a tarefa de acertar os tiros de forma precisa. Isso segundo Scott. Ainda no interrogatório, foi questionado se ele apresentava algum sintoma de esquizofrenia, como o fato de ouvir vozes. No entanto, ele negou qualquer tipo de anomalia, dizendo que estava em perfeita condição mental. Segundo suas próprias palavras, não havia nenhum tipo de estímulo externo, como vozes mandando cometer os crimes de assassinatos contra sua família. Ainda durante o interrogatório, ele fez uma revelação muito perturbadora. Enquanto ele estava atirando em sua família, ele disse que sentia como se estivesse dentro de um jogo de videogame, observando-se agir como um personagem. Essa sensação de despersonalização e desconexão da realidade é alarmante e traz ainda mais perguntas sobre a sua saúde mental e sobre os elementos que levaram aos trágicos acontecimentos. Scott foi acusado de 4 acusações de homicídios em primeiro grau e uma acusação de posse ilegal de armas de fogo. O julgamento ocorreu em março de 2021, mais de 2 anos após os assassinatos ocorridos em dezembro de 2017. Durante o julgamento, a acusação apresentou provas contundentes contra Scott, incluindo depoimentos de testemunhas oculares, evidências físicas e depoimentos de especialistas em balísticas. As testemunhas descreveram como Scott entrou na casa da família com uma arma de fogo semiautomática e abriu fogo, matando seus pais, sua irmã e uma amiga da família. Scott se declarou culpado das acusações, mas sua defesa argumentou que ele sofria de um transtorno mental e não estava em seu juízo perfeito no momento do crime. No entanto, a acusação argumentou que Scott tinha planejado cuidadosamente o assassinato de sua família e sabia exatamente o que estava fazendo. O julgamento durou cerca de 2 semanas e, no final, o júri considerou Scott culpado de todas as acusações. Ele foi sentenciado a 4 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, além de uma sentença adicional de 5 anos por posse ilegal de armas. Embora não haja nenhuma declaração oficial sobre a motivação do crime de Scott, alguns veículos de mídia e comentaristas sugeriram várias teorias e especulações sobre o que poderia ter levado o jovem a cometer crimes. Algumas das teorias mais discutidas incluem, em primeiro lugar, problemas mentais. Muitos comentaristas têm sugerido que Scott poderia ter algum tipo de transtorno mental que o levou a cometer os assassinatos. Alguns especulam que ele poderia estar sofrendo de psicose, esquizofrenia ou outro distúrbio psiquiátrico que o levou a agir de forma violenta. Segundo a teoria, problemas familiares. Alguns comentaristas sugeriram que o relacionamento tenso de Scott com sua família poderia ter sido um fator contribuinte para o crime. Há relatos que ele se sentia isolado e não se dava bem com seus pais e irmãos. E alguns especulam que ele poderia ter sido motivado por um desejo de vingança ou raiva acumulada. Terceiro tipo de teoria
acesso à arma de fogo. Alguns argumentam que a facilidade com que Scott conseguiu acessar uma arma de fogo foi um fator contribuinte para o crime. Eles sugerem que a cultura do acesso fácil à arma nos Estados Unidos é uma das razões pela qual os tiroteios em massa são tão comuns no país. Em quarto lugar, a quarta teoria, o desespero. Outras teorias sugerem que Scott poderia ter sido movido por um senso de desespero ou desesperança em relação à sua vida ou ao mundo de forma geral. Essa teoria argumenta que ele pode ter visto os assassinatos como uma forma de escapar de seus problemas ou de fazer uma espécie de declaração final. Mas como dissemos, tudo isso são só teorias, não há nenhuma declaração dele dizendo qual foi o real motivo. Mas na verdade, o caso de Scott Collog é uma tragédia terrível que resultou na morte de 4 pessoas inocentes. Embora seja difícil tirar uma lição positiva de uma situação tão horrível, há uma reflexão que pode ser útil para prevenir futuras tragédias: a importância da saúde mental. O caso de Scott é um exemplo de como a saúde mental é importante e como é importante buscar ajuda quando necessário. Se você ou alguém que conhece está passando por problemas mental, é importante procurar ajuda profissional. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre crimes reais, por favor, considere se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sua inscrição ajuda a apoiar o canal e me motiva a continuar trazendo conteúdo interessante para vocês. Enfim, fique com Deus e bons sonhos.